Bom dia, meus queridos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque afinal, os horários que vocês estão assistindo às aulas, a gente não sabe precisar. O importante é que vocês assistam, né? Que vocês acompanhem todo o conteúdo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos ser otimistas, vamos dizer que está tudo bem, porque logo, logo tudo isso vai passar, a vida vai voltando aos poucos ao normal e a gente vai voltar a se encontrar pessoalmente para ter aquele momento de aula gostoso, tirar as dúvidas, brincar, chamar atenção, não é verdade? Mas além desse encontro aqui gravado, a gente tem encontro pelo Meet, né, às quartas também, e nós temos os encontros pelo WhatsApp, né, no feedback das produções que vocês têm feito e enviado para mim. E, gente, tudo isso que a gente está vivenciando, todo esse cuidado, toda essa preocupação, é principalmente pelas pessoas que nós amamos, né? Esses últimos dias, como vocês acompanharam, eu tive uns probleminhas aí de saúde, mas graças a Deus agora tá tudo bem e vamos lá ao que interessa. Hoje nós vamos ter, a aula 8 gravada aqui, tá? Pela Alternativa Play. E essa aula 8, o assunto é super bacana, muito bacana. Pontuação. Estamos no livro 4, na aula 15. Lembrando que nós já gravamos a aula 13, 14 e 17. A 15 e 16 eu deixei para encerrar o livro, porque tanto a 15 quanto a 16 estão relacionadas à pontuação. Tranquilo? Então, pontuação simples é o conteúdo da aula 15. E a frase, né, a citação de Pablo Neruda, que eu estou sempre usando nos slides, para mostrar justamente que é complicado escrever, mas precisa ter a iniciativa de fazer o texto, que é justamente escrever é fácil, ou melhor, não é complicado, né? É fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca as ideias. O complicado é colocar as ideias, mas a gente está no caminho de aprimorar cada vez mais isso e essas ideias vão fluindo, vão surgindo de maneira bem legal. E daqui a pouco tá todo mundo aí tirando nota 1000 no Enem. Afinal, a nossa escola, né, com a turma do ano 2019, nos deixou pela 4ª vez em primeiro lugar em Arapiraca, terceiro lugar no estado e primeiro lugar em redação no estado de Alagoas. Rapaz, isso não é para qualquer um não, isso é alternativa. Show! Parabéns aos professores, aos coordenadores, à direção, a todo mundo que compõe essa escola maravilhosa, essa família linda alternativa, mas principalmente parabéns aos alunos pela dedicação, pelo empenho, e vocês não serão diferentes, eu tenho certeza disso. Vamos lá? Então, aqui estão alguns sinais de pontuação que nós podemos utilizar e nós devemos utilizar, né? Aqui estão os principais sinais de pontuação. E além deles, estão a função de cada um, né? Que na verdade aqui estão aqueles que a gente realmente usa nos nossos textos no dia a dia. Ponto final, para finalizar uma frase, vírgula, que é o calcanhar de Aquiles, né, de muita gente. Eita, vírgula danada, porque ela tem muitas regras, ela tem algumas exceções, ela tem muita forma de ser utilizada. E para usar bem a vírgula, você tem que dominar bem, principalmente a parte sintática da gramática, tá? Sintática e morfológica, é claro, né? Vírgula, separar orações ou elementos dentro das orações. Ponto e vírgula, separar orações e elementos enumerados. Ó, veja que tem uma diferença. Elementos dentro das orações é a vírgula. O ponto e vírgula é elementos enumerados. Às vezes, alguns alunos querem utilizar o ponto e vírgula quando, na verdade, deveria ser a vírgula. Então, vamos ter mais atenção com relação ao uso. Tranquilo? 2 pontos. Introduzir fala, fazer citação ou enumerar termos. No caso da produção da dissertação argumentativa, você não vai usar introdução de fala, porque isso aí cabe à narração. E nós não utilizamos esse gênero para o Enem, tá? Nós utilizamos a dissertação argumentativa. Então, eu posso usar 2 pontos para fazer a citação direta, tá?
ou enumerar termos, mas eu prefiro os termos serem até às vezes enumerados ou pelo ponto de vírgula, tá? Ou dependendo da forma que ele aparece, se forem elementos que possam ser sequenciados, a própria vírgula, tá bom, gente? Ponto de interrogação, indicar pergunta direta, manifestar surpresa. No caso da gente, a gente vai só indicar pergunta direta. Manifestação de surpresa, ela não acontece na dissertação. Ponto de exclamação, indicar surpresa, ironia, sentimento, desejo. A exclamação a gente nunca vai utilizar dentro do texto dissertativo, tá, gente? Reticências, indicar supressão de termo ou trecho, interrupção, continuidade. Uma observação importante com relação às reticências. Quando professora, que eu posso usar as reticências? Nessas situações aqui, mas eu vou dar um exemplo bem claro. Numa citação direta, se eu for usar apenas um trecho da citação, eu coloco reticências no início, abro aspas, reticências, o trecho da citação. Se eu não finalizar a citação, reticências novamente, fecho aspas. Se eu finalizar a citação, ponto e fecho aspas, ok? Agora, se eu estou colocando algumas informações, e aí tem outras informações a serem colocadas, eu coloco reticências, no lugar de etc, já que não pode usar etc. Pode? De forma alguma. Nesse caso, você não pode usar reticência, você usa e outros ou entre outros, tá? Por quê? Porque reticências dá a ideia de continuidade, não é verdade? Mas nesse caso, para finalizar informações que tem outras que virão, que podem vir, nesse caso vocês não podem utilizar reticências, nem etc, porque etc é abreviatura, né? Não é sigla, é diferente. Abreviatura você não usa no texto dissertativo, sigla você pode usar dizendo o que ela significa. Tranquilo, gente? E aí, aspas, marcar citações, títulos de obras, expressões estrangeiras, gírias. Então, as aspas você pode usar na citação direta, referente a títulos de obras, que é opcional, tá? Expressões estrangeiras é obrigatório e gírias, até porque sai da linguagem formal, passa para a linguagem coloquial. Expressões estrangeiras, gírias, estão mais relacionadas a um tema, por exemplo, como preconceito linguístico, é um exemplo, tá? Parênteses, delimitar palavra, frase ou período com informações adicionais. Olha, eu oriento que os alunos utilizem os parênteses principalmente no caso de sigla, seja dizendo o que ela significa ou isolando a sigla. Um exemplo é ONU, Organização das Nações Unidas. Eu posso colocar ONU, ONU, e entre parênteses o que a sigla significa ou o contrário. Organização das Nações Unidas, entre parênteses ONU. Por quê? Eu só vou utilizar a sigla novamente quando eu explicar o que ela significa, tá? Eu expliquei o que ela significa, então eu posso usar a sigla durante o texto. Se eu não explicar, eu vou ter que, em um momento do texto, eu tenho que botar claramente o que significa a sigla. Mas o mais importante é que seja na primeira utilização da sigla. Tranquilo? Essa é a orientação que eu costumo passar. Tem outros professores que podem passar diferente, mas utilizou a sigla, já coloca o que ela significa, para depois você colocar apenas a sigla. Tranquilo, gente? E o travessão, que aqui ficou, na verdade, um underline, porque eu não consegui fazer no meio do parênteses, desculpa, tá? Marcar a fala de alguém e substituir parênteses. Nesse caso, não diz substituir vírgula, que algumas pessoas usam travessão para substituir vírgula. Vocês não fazem mais esse uso. Então, veja que aqui não fala substituir vírgula. Fala marcar a fala de alguém ou substituir parêntese, tá? Aí eu fiz questão de repetir aqui para evidenciar principalmente o ponto de exclamação e o travessão, para dizer que, olha, veja que os outros estão em preto, porque podem ser utilizados no texto dissertativo argumentativo. Já o ponto de exclamação e o travessão, eles nunca serão utilizados no texto dissertativo argumentativo,
tá? Eles não devem ser utilizados, até porque quando você indica surpresa, ironia, desejo, fala de alguém, isso está muito relacionado à questão da narração, do gênero narrativo. Professora, mas se o travessão vai substituir parêntese e eu posso usar parêntese, então eu posso usar o travessão quando eu for explicar uma sigla. Vamos usar só os parênteses? Porque você pode confundir o uso do travessão com o uso da vírgula. E aí é melhor evitar. Tranquilo? Agora a gente vai falar daquele sinal de pontuação que causa os maiores problemas na hora da escrita, da vírgula. Vejamos, professora, não é aula de redação. Isso aí é assunto de gramática. Vocês já imaginaram um texto bem produzido, sem um bom domínio gramatical? Não é bem produzido. Não é bem produzido porque vão faltar os elementos principais para interpretação, para a eloquência desse texto, para a clareza desse texto. Então, por isso que o livro abre esse parêntese no que se relaciona, o livro 4, né? Abre esse parênteses para explicar um pouco alguns contextos gramaticais, para evidenciar melhor a sua forma de escrita. Até porque a aula 17 ela é bem clara, texto claro e coerente. Então, para esse texto claro e coerente, precisa de todos esses elementos que a gente viu na aula 13, 14, estamos vendo na aula 15 e vamos ver na aula 16. Combinado? A vírgula é o sinal gráfico que indica uma pequena pausa na leitura, o que equivale a uma pequena ou uma grande mudança na entoação. Quando você está lendo, a entoação da sua voz vai lhe dar essa possibilidade de perceber se há vírgula ou não, tá, gente? Então, agora a gente vai ver onde a gente não deve utilizar vírgula e onde a gente deve utilizar, tá? Não se usa vírgula entre sujeito e verbo. Essa é a regra principal. Principal mesmo, assim. Nunca se usar vírgula entre sujeito e verbo. Todos os componentes da mesa, vírgula, recusaram a proposta. Quem recusou a proposta? Gente, eu estou rindo porque a gente está gravando aula e chega sempre assim algum colega. Aí justamente chegou agora o professor Alexei. Só de olhar o professor Alexei, eu já sinto vontade de rir. Não que ele seja palhaço. Ele não é palhaço. Mas ele é um cara, assim, cômico. Como o meu amigo Felipe disse agora, ele é uma piada. Mas, Alexei, Alexei, te adoro. Só estou esperando o peixe, tá? Nesse caso, usa inadequado. Por quê? Separou o sujeito e verbo, tá? O adequado seria: todos os componentes da mesa recusaram a proposta, sem sinal de pontuação nenhum, sem nenhuma vírgula. Sujeito e verbo não se separam. Entre verbo e seus complementos, objetos diretos e indiretos. Então, nesse caso, o exemplo que a gente tem, porque assim, gente, eu não estou colocando os exemplos nos slides, por quê? Vocês estão com o livro em mãos. Mas eu estou fazendo a leitura dos exemplos porque alguém pode estar assistindo essa aula que não tem o livro, né? Afinal de contas, estão as aulas disponíveis na Alternativa Play e muitas pessoas estão tendo acesso. O trabalho custou, vírgula, sacrifício aos realizadores. Errado. O trabalho custou o quê? Sacrifício aos realizadores. Então, isso aí é inadequado, porque fez uso de um complemento, nesse caso, objeto direto. Então, o trabalho custou sacrifício aos realizadores. Correto? Sem sinal de pontuação nenhum. Tranquilo? Entre nome, não se usa a vírgula. Entre nome e complemento nominal, eu peço desculpas a vocês que aqui foi um erro de digitação, tá? Aqui é complemento nominal, tá? Entre nome e complemento nominal e entre nome e adjunto adnominal. Então, a intrigante resposta, vírgula, do mestre ao aluno despertou reações. Nesse caso, não tem o uso de vírgula. A intrigante resposta do mestre ao aluno despertou reações. Pronto. Então, observem as regras de utilização dos objetos sujeito e verbo,
objeto direto e indireto, que a gente não vai repetir aqui, né? Até porque vocês têm excelentes aulas de gramática com a professora Vanessa. E complemento e nome, nome, complemento nominal e o nome e o adjunto adnominal, tá, gente? Então, muita atenção mesmo a essas informações. Aí a gente não usa a vírgula. Então, essas são as exceções. Agora, a gente vai para regra. Quando nós devemos usar vírgula? Para separar palavras ou expressões da mesma função sintática, termos em enumeração. Exemplo: minha casa tem quatro dormitórios, 2 banheiros, 3 salas e um bom quintal. Uso totalmente adequado. Eu vou ler apenas um exemplo de cada situação, tá? De cada explicação, para poder a gente ganhar tempo nas informações. Para separar vocativos, o tempo não é, vírgula, meu amigo, aquilo que você pensou. O tempo não é, meu amigo, vocativo, meu amigo, aquilo que você pensou. Mas, por exemplo, no texto dissertativo, você não vai usar a expressão meu amigo, primeira pessoa do singular, jamais, tá? Para separar o aposto do termo a que se refere. Para separar o aposto do termo a que se refere. Brasil, vírgula, capital da República, vírgula, foi inaugurada em 1960. Corretíssimo. Para separar certas palavras e expressões interpositivas. Tais como, aí era para ter colocado essas expressões, né? Eu acabei não colocando, mas tranquilo, eu vou citá-las. Porém, ou melhor, ou antes, isto é, por assim dizer, além disso, aliás, com efeito, então, outro sim, entretanto, todavia, pois, etc. Professora, se eu não percebi bem ou eu analisei direito, enfim, a maioria delas aí são conjunções? Sim, a maioria das conjunções realmente são separadas por vírgula. Algumas, dependendo da aplicação, dependendo da apresentação, não, porque a gente tem as conjunções sintéticas, assindéticas, explicativas, alternativas, né? Tudo aquilo que a gente já viu em aulas anteriores. Mas a maioria dela que usa desse uso aqui de vírgula, a maioria das expressões são realmente conjunções ou conectivos, né? Como a gente também utiliza o termo. Eles gritavam. Elas gritavam, exemplo aqui. Tanto faz, né? Eles. Elas gritavam. Ponto. Eu, vírgula. Porém, vírgula. Nem me importava. O porém aí é no sentido de mas. Desculpa, gente, é no sentido de adversidade. Eu não me importei. Nesse caso aí, eu não poderia ter utilizado mas. Mas, nem me importava. Não tem cabimento. Só caberia realmente o porém, né? Porque tem aquela substituição do mais e o porém, não é verdade? Mas nesse caso não caberia usar o mas, tá? Para separar, erro de digitação aqui, adjunto adverbial, desculpa, viu, gente? O adjunto adverbial, quando ele se encontra deslocado da ordem direta. Olha, a gente digita, a gente relê, a gente avalia e ainda aparecem os errozinhos de digitação. Mas isso acontece, né? Os melhores sempre cometem alguns erros, então, quem sou eu para não cometê-los, hein? Para separar o adjunto adverbial, quando ele se encontra deslocado da ordem direta. Vejamos. Casaram-se às 2 horas. 9 horas depois, casaram-se às 2 horas, ponto, continuativo. 9 horas depois, estavam separados. Misericórdia, Senhor. Casou e com 9 horas está separado, aí tem alguma coisa bem errada, né?
Para separar do nome da localidade as datas, para separar do nome da localidade as datas. Aí veja o exemplo. Fortaleza, terra do Felipe, né? Felipe cearense, 23 de dezembro de 2012. Então, separou o nome da localidade da data, tá? Para indicar, voltando, para separar, para isolar os objetos pleonásticos, né? Os objetos pleonásticos que a gente vê principalmente eu acho que eu pulei só pulei um aqui, gente, ó, que está aí no livro de vocês. Antes de isolar os objetos pleonásticos, para indicar a omissão de uma palavra, geralmente verbo, faltou esse elemento aí, ou de um grupo de palavras. Olha, só para justificar, a professora hoje só está meio perdida, não, é porque eu passei 20 dias totalmente em isolamento, né, com suspeita de Covid, mas graças a Deus deu tudo negativo, está tudo bem agora, e essa é a aula que eu estou retomando depois de tudo isso, então a cabeça ainda está meio, mas está tudo em paz, está tudo bem, viu gente? Então, foi só um esquecimentozinho aí. Para indicar, repetindo, que faltou, que seria aqui, tá? Para indicar a omissão de uma palavra, geralmente verbo, ou de um grupo de palavras. Veja um exemplo. Carmen ficou alegre. Aí, como vinham termos enumerados, ponto e vírgula, eu, vírgula, muito triste. Para não dizer eu fiquei muito triste, eu, vírgula, muito triste, tá? Então, omitiu, teve aí uma omissão do verbo. Para isolar os objetos pleonásticos, os meus amigos, até porque o objeto pleonástico ele aparece quando o verbo tem dois complementos. Os meus amigos, vírgula, sempre os respeito, certo? Então, nesse caso aqui, ele disse que respeita os amigos, que é uma situação que acontece, né, com frequência. Então, ele fez uma ligação, utilizou a vírgula para fazer a ligação dos dois complementos. Para separar frases iniciadas pelas expressões e, sim, e, não, mas, sim. Não haja com imprudência, vírgula, e sim com moderação. Então, gente, assim nós finalizamos, e nessas últimas aulas eu tenho colocado, né, uma frase final, que a frase é praticamente a mesma, mas eu mudo as palavras no finalzinho. Se formos otimistas e acreditarmos em Deus, cuidando de nossa mente, que eu percebi, e muita gente tem percebido isso, que a pandemia ela tem mexido principalmente com a mente, né? Não é só quando você adoece, é porque a sua mente já está doente. Então, é a imunidade que baixa, tem todo o contexto, tem a contaminação, os cuidados que a gente deve ter, tem. Mas a mente da gente está sendo muito importante nesse período de pandemia, cuidar da mente. Cuidando de nossa mente e dos que amamos, logo isso tudo passará, com a graça de Deus. Vamos manter essas palavras, né? A gente manteve, eu citei em aulas anteriores os 3 Fs, os 3 Ps, os 3 As, mas agora a gente vai utilizar essas palavras. Solidariedade. Quanta gente está precisando de uma mensagem, de uma ligação, de 1 quilo de alimento, de um apoio. Abraço não, né? Infelizmente a gente está sentindo muita falta de se abraçar, mas nesse momento abraço não pode. Então, muita gente está sentindo falta de coisas materiais, mas também um pouquinho de atenção, né? E às vezes a gente está no nosso mundinho também, às vezes não muito bem, mas se a gente der um passo para ajudar alguém, a gente vai se sentir muito melhor. Otimismo, acreditar, ser confiante, ser otimista mesmo, que tudo isso vai passar e vai dar tudo certo. E ter muita esperança. Esperança de que os dias vão se renovando, a certeza que isso vai acabar
e a esperança de que dias melhores virão e muitas lições boas vão ficar a partir dessa pandemia. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por tudo e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês.